Hoje, sexta-feira, vamos fazer um pouco de geografia. Página 278. Observando as paisagens no bairro. As paisagens podem revelar muito sobre os lugares. O que uma praça com gramado verde, canteiros de flores, por exemplo, pode mostrar sobre os cuidados com esse lugar? E o que uma rua sem coleta de resíduos, sem coleta de lixo, revela sobre os serviços públicos do bairro? Então, hoje nós vamos ver sobre isso. O que as paisagens revelam sobre o bairro? Você sabia que as paisagens dos bairros podem nos indicar como vivem os moradores ou como o bairro tem sido cuidado? Ao observarmos as paisagens, podemos obter diferentes informações sobre um lugar. Podemos identificar quais serviços públicos são prestados no bairro, por quais transformações passou ou vem passando, como vivem seus moradores. Então, aí a gente está vendo a paisagem de um bairro em Fraiburgo, Santa Catarina. A paisagem retratada acima, observamos ruas sem pavimentação. Isso indica que os moradores não têm acesso a esse tipo de infraestrutura. O deslocamento pode ser difícil, não é uma rua asfaltada, rua de terra. Então, a gente já sabe que os moradores aí desse bairro passam por dificuldades, né? Principalmente em dias chuvosos. Agora observe a paisagem de um outro bairro retratada na fotografia abaixo. E depois responda as questões. Paisagem revela muitas informações sobre os lugares. Então, qual tipo de infraestrutura pode ser observado nesse bairro? Então, aí é uma foto, né, do bairro de Campinas, em São Paulo. A gente está vendo, tem árvores, todo asfaltado, não é? Então, o que a gente vê? O que a gente vê e qual tipo? Limpeza urbana, não é? Fornecimento de energia elétrica, que tem poste de luz, não é? Infraestrutura, a rua é asfaltada, tem esgoto. Então, a gente sabe que esse é um bairro que está sendo cuidado. Agora, na página 282, paisagem de um bairro sem coleta de esgoto, indicando que ele não é atendido por esse serviço público. Olha a quantidade de lixo jogado na beira do rio, à margem do rio, né? Os moradores estão expostos à contaminação de doenças e outros problemas de saúde. Agora embaixo, paisagem de um bairro com ruas e praças bem iluminadas. Essa paisagem indica que esse bairro possui serviço de distribuição de energia. Olha a diferença, olha o bairro de baixo, como que está sendo cuidado, não é? Olha a iluminação, a decoração, tudo, olha a diferença. E existe muito isso. Agora, observe a paisagem do bairro retratado na fotografia. Então, é o bairro de Santarém, no Pará, 2017 a foto. Olha o bairro, olha a rua, olha aí o esgoto passando a céu aberto, que não pode, não é? Olha como que as pessoas entram em casa. Quando chove, essa rua deve alagar todinha, não é? Agora faça um pequeno texto descrevendo o que essa paisagem revela sobre a vida das pessoas que moram nesse bairro. Use as palavras. Vocês vão formar um texto e nesse texto que vocês vão escrever falando sobre as dificuldades que esses moradores aí devem passar por causa, né, da falta de várias coisas, né, nesse bairro, vocês vão colocar a palavra infraestrutura, moradores, casas, ruas e limpezas. Então, vocês vão fazer um pequeno texto e escrever aí, falando, observando a fotografia. Página 284.
Observem a paisagem a seguir e identifique o que ela revela sobre o bairro. Paisagem de um bairro em Recife, Pernambuco. A paisagem revela a ausência de alguns serviços públicos. Quais são eles? Marque com X. Educação? Pavimentação? Sim, marca pavimentação. Coleta de lixo? Sim. Abastecimento de água? Não, então vocês vão marcar pavimentação e coleta de lixo, que a gente está vendo o lixo da rua. Observe a fotografia a seguir. Paisagem de um bairro de Curitiba, Paraná. Escreva o nome dos serviços públicos indicados nas fotografias. Serviço 1, transporte público, que a gente está vendo o ônibus aí. 2, pavimentação. 3, iluminação pública. Agora, a paisagem e a ação da natureza. As paisagens podem ser transformadas pela ação de elementos da natureza, como o vento, a luz e o calor do sol, a água da chuva, dos rios e dos mares. Então, a gente está vendo a formação rochosa denominada falésia. É a transformação pela ação da água do oceano. Então, a água do oceano bate aqui nessa parte rochosa e o que acontece? Vai desmoronando, vai modificando essa paisagem aqui, por conta da água que vai batendo. A maré sobe, as ondas vão batendo e a água vai modificando. Aqui embaixo são as dunas, não é? Esses morrinhos de areia, que são formados por quê? Pela ação do vento. Conforme venta, a areia vai levando e elas vão se acumulando, juntando e formando as dunas. O ser humano também transforma as paisagens para obter as suas necessidades, atender às suas necessidades, como no cultivo da terra para a alimentação, construção de estradas para a circulação de veículos e construção de casas para moradia. Então, a gente está vendo aí a fotografia embaixo, né, de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2016. Mostra elementos que permanecem na paisagem há muito tempo, como a igreja de São José, construída em 1904. Também é possível observar as construções recentes, né? Os edifícios, que a gente vê pelo material moderno, pelas coisas novas. Então, a gente vê as árvores, mas tem as modificações que o ser humano fez. Uma igreja, fez prédios, construiu ruas para a sua melhoria. Agora, observe a paisagem retratada nas fotografias e depois faça as atividades. Contorne de azul a paisagem que está sendo transformada pela ação da natureza. Olha aí, a paisagem B, não é? Olha a força da água. Olha que paisagem linda, né? Lá na Nova Zelândia. E na B, e de vermelho, a paisagem que está sendo transformada pelo ser humano. Olha aí, uma rodovia no Paraná, construção de um túnel, né? O ser humano furou para poder passar, para os carros passarem. Então, letra A de vermelho, letra B de azul. Assinale com X as respostas corretas. Qual o principal elemento da natureza que está atuando na transformação? B. Qual é? O rio, não é? É o principal elemento que está transformando. Qual o principal motivo para que o ser humano tenha transformado a paisagem A? Deslocamento e moradias para a passagem. Construiu aí. Agora, os indígenas e a transformação da natureza. Os povos indígenas transformam as paisagens conforme suas necessidades e costumes.
Para conviverem geralmente em harmonia com a natureza, essas transformações acontecem de modo respeitoso, conservando o máximo possível de recursos naturais. Os povos indígenas reconhecem que sem a floresta, os rios, o solo e os animais não conseguiriam garantir sua sobrevivência e das próximas gerações. Então, nós estamos vendo aí os indígenas, pescando. Eles só pescam o que eles vão consumir. O restante eles deixam. Nós, que não somos indígenas, deveríamos aprender muito com eles. Eles ensinam muita coisa de como cuidar do meio ambiente. Agora, na página 289, leia o texto a seguir e responda às questões. Os povos que habitam e habitaram a região amazônica sempre modificaram a floresta tropical sem destruí-la. Muitas riquezas na Amazônia surgiram de técnicas indígenas ao longo dos séculos de presença na Amazônia. A castanheira, a pupunha, o cacau, o babaçu, a mandioca e a borracha. Os povos indígenas sempre souberam usar os recursos naturais, sem colocar em risco o ecossistema. Sabem que precisam do ambiente e dos seus recursos para viver. Por isso, desenvolveram formas de manejo adequadas e que têm se mostrado muito importante para a preservação das florestas no Brasil. Letra A. Como os povos indígenas ajudam a conservar o meio ambiente? Então, o que eles fazem? O que eu falei para você? Eles pegam da natureza somente o que eles vão precisar. Eles não fazem desperdício. Eu fui lá, tirei um cacho de banana, mas eu não vou comer aquilo tudo, joga lá e deixa estragar. Não, ele tira a quantidade que ele vai precisar, não é? Cite algumas riquezas da Amazônia que surgiram de técnicas indígenas. Castanheira, pupunha, cacau, babaçu, mandioca e a borracha. Por que os povos indígenas usam os recursos naturais sem colocar em risco os ecossistemas? Porque eles sabem que sem esses recursos eles não conseguiriam sobreviver. Agora, página 290. Croquis do bairro. Os elementos presentes na paisagem dos bairros podem ser representados por meio de um croquis, um desenho. Croquis são desenhos ou esboços feitos à mão livre com base na observação de objetos ou de paisagens. Observe e verifique os elementos que caracterizam a paisagem. Olha aí, a Lagoa Rodrigo de Freitas, no bairro Ipanema, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Agora, veja o croquis que representa a paisagem mostrada acima. Então, vocês estão vendo. Em cima é uma fotografia colorida, e embaixo só o desenho, o risco, o esboço. Agora, na última página, página 291. Observe a paisagem retratada na fotografia a seguir. Ouro Preto, Minas Gerais. Agora, faça um croquis que represente os elementos presentes na paisagem da fotografia. Vocês vão desenhar esta imagem aqui embaixo. Somente isso, não precisa pintar. Só desenhar com o lápis de escrever. Por hoje é só. Boa sexta-feira para vocês, bom final de semana. Fique em casa. Lembre o responsável que hoje é o último dia para vir buscar o material na escola. Tá bom? Tchau. Até segunda.